Tudo bem, Monique? Tudo ótimo, Jonas. Eu tô super animada para nossa análise profunda de hoje. Maravilha. Bom, pessoal que acompanha a gente, hoje é quinta-feira, 12 de março de 2026. E, um detalhe importante, todo o levantamento de dados que a gente vai dissecar aqui foi atualizado agora, né, fechadinho até fevereiro de 2026. Uhum, dados fresquinhos. Exato. Bom, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo do nosso programa, o Macroeconomia. E o título do nosso episódio de hoje é Rufem os Tambores, Desvendando o Programa Bolsa Família. E olha, Jonas, o gancho de hoje é daqueles. A gente está falando de 18,84 milhões de famílias atendidas e um orçamento que bate na casa dos 159,5 bilhões de reais. Caramba! Pois é. E a grande pergunta é, será que o maior programa de transferência de renda do mundo é um motor econômico, que dinamiza o país pela base? Ou ele é uma âncora fiscal? Ele tira as pessoas da miséria ou as prende ali na informalidade, sabe? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou de bilhões de reais, né? Bilhões, exato. E hoje a gente vai dissecar os dados crus mesmo, sem paixões políticas, abordando desde aquele paradoxo do desestímulo ao trabalho até o impacto iminente da inteligência artificial sobre essas famílias, né? Perfeito. Queria já agradecer a todo mundo da nossa audiência pela companhia de sempre. Vocês são demais. Sim, muito obrigada, pessoal. E, bom, lembrando que o canal Macroeconomia traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então, já deixem o like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nossos mergulhos profundos, tá? Isso aí. Então, Monique, para a gente começar a entender os impactos reais disso tudo, a gente precisa primeiro mapear o tamanho desse gigante, né? Em 2026... Uhum, a escala da coisa. Exato, a conexão lógica para qualquer análise é o tamanho. E os dados oficiais de fevereiro mostram aquele número que você citou, quase 19 milhões de famílias. Para ser bem precisa, 18,84 milhões. O que, Jonas, se a gente converter para indivíduos, dá mais de 50 milhões de pessoas. Nossa, é quase 24% da população brasileira, né? Quase um quarto do país. E recebendo um valor médio de R$ 690,01 por família. E é aí que o debate pega fogo, né? Porque dependendo da escolha econômica que você usa como lente, esse número gigante de 24% da população significa coisas completamente opostas. Exatamente, Jonas. De um lado, a gente tem a visão mais favorável, né? Que é dos desenvolvimentistas, pessoal do IPEA, do Banco Mundial. O que eles dizem? Eles veem isso como uma vitória absoluta de capilaridade e eficiência, sabe? Para essa corrente, o fato do Estado conseguir mapear e atingir os mais vulneráveis nessa escala é um sucesso estrutural. Atingir quem realmente precisa. Mas tem o outro lado da moeda, claro. Tem sim. A visão crítica radical que vem da escola liberal ortodoxa, né, os institutos liberais, eles argumentam que, 20 anos depois da criação do programa, ter um quarto da população dependente do Estado sinaliza uma falha estrutural gravíssima. Ou seja, o programa deveria encolher com o tempo e não crescer, né? Isso. Para eles, se a economia estivesse saudável, as pessoas usariam o benefício e sairiam. O fato de só crescer é um sintoma de doença econômica. Sabe, Monique, isso me lembra muito a analogia de um hospital lotado. Como assim? Para uns, um hospital público gigantesco e lotado significa que o sistema de saúde é ótimo e atende todo mundo que precisa. Mas para outros, um hospital sempre lotado significa que a população está cada vez mais doente e a prevenção falhou. Qual é o diagnóstico real da economia aqui? Nossa, excelente analogia, Jonas. O diagnóstico real, olhando friamente para os dados, é que a gente tem uma desigualdade profunda e histórica no Brasil. O programa cura o sintoma da fome imediata, sabe? Mas ele não está curando a causa da pobreza. Entendi. E se a gente tem quase um quarto da população recebendo esse dinheiro, isso levanta aquela velha questão. Isso está roubando mão de obra do mercado? O famoso debate do desestímulo ao trabalho. Isso. Porque a gente ouve muito isso, né?
Setores de baixa qualificação, tipo a construção civil, o agronegócio, o pessoal vive relatando dificuldade enorme para contratar. A visão crítica aponta que o benefício acaba elevando o custo da mão de obra. É o que a gente chama na economia de salário de reserva. Que é aquele valor mínimo que a pessoa aceita para sair de casa e trabalhar, né? Exato. Se o benefício cobre o básico, a pessoa exige um salário maior para aceitar um emprego pesado. Mas, Jonas, a gente precisa trazer o contraponto numérico aqui, a matemática da coisa. Manda bala. Vamos pegar uma família padrão de 4 pessoas. O valor médio por pessoa, o per capita, dá uns R$ 172,50 por mês. R$ 172 por mês. Isso é cerca de 2,4% do salário mínimo necessário, que é calculado pelo Diese, sabe? Que hoje está na casa dos R$ 7.164. Peraí, Monique, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui, de forma bem incisiva. Vai lá. Ninguém, absolutamente ninguém, abandona um emprego formal estável para viver com R$ 172 por mês. A conta não fecha, mas a vontade de trabalhar formalmente existe nos dados, não existe? Existe e é muito clara. Em 2025, os dados mostram que 58,2% das vagas formais criadas foram ocupadas justamente por beneficiários do programa. Mas calma lá. Esse dado de 58% das vagas preenchidas por eles, os críticos não dizem que isso é apenas alta rotatividade? Tipo, a pessoa entra na empresa, não se adapta, acha o trabalho longe ou ruim, sai depois de 3 meses e volta para o programa? Sim, eles dizem isso e você tem toda a razão em levantar esse ponto, Jonas. É uma dificuldade estatística real. De medir quem fica de verdade, né? Exatamente. O TCU e a CGU já apontaram isso várias vezes. É super difícil medir a inserção estável de longo prazo sem um grupo de controle adequado. A gente sabe que eles entram no mercado, mas a taxa de permanência é nebulosa. Entendi. Agora, independentemente de estarem trabalhando formalmente ou não, essas famílias continuam consumindo, né? Com certeza. A propensão a consumir dessa faixa de renda é quase 100%. Então, para onde vai esse dinheiro todo e como ele afeta as contas públicas macroeconômicas? Porque a gente está falando de muito dinheiro. A gente está falando do efeito multiplicador. Essa é a tese principal do IPEA, por exemplo. Eles calculam que cada R$ 1 investido no programa gera até R$ 2,40 na economia local. Porque a pessoa pega o dinheiro e vai direto comprar arroz, feijão, fralda no mercadinho da esquina, né? Isso, o dono do mercado vende mais, contrata um ajudante que, por sua vez, compra uma roupa e o dinheiro gira. Mas na economia, claro, a gente tem a visão dos economistas liberais. Que trazem o conceito do crowding out, né? O efeito de deslocamento. Exato, Jonas, o crowding out. Eles argumentam que esse dinheiro não surge do nada. Ele é cobrado via impostos ou dívida. E se esse capital ficasse no setor privado, ele poderia gerar mais empregos via investimento direto das empresas? Mas aí entra a questão do custo de oportunidade. Porque o orçamento do programa é de 159,5 bilhões. É alto? É. Mas e as renúncias fiscais? E as isenções de impostos para grandes empresas que batem 903 bilhões de reais? E os juros da dívida? Bom, Jonas, e aqui eu faço questão de deixar um aviso claríssimo para os nossos ouvintes. A gente, no Macroeconomia, tem imparcialidade absoluta. A gente não toma partido político. De jeito nenhum. A gente olha os dados. Exato. Então, detalhando as duas visões. A visão heterodoxa critica justamente isso que você falou. Eles dizem que a mídia e a política focam demais no gasto dos mais pobres, mas ignoram as isenções multibilionárias dos mais ricos. É um peso e duas medidas para eles. Sim. Já a visão liberal ortodoxa rebate isso dizendo que os juros da dívida são contratos firmados que evitam a hiperinflação. E que essas isenções tributárias, na verdade, são fundamentais para manter as empresas abertas e gerando empregos num país onde pagar imposto é caríssimo. Faz sentido. São duas lógicas completamente diferentes de como a roda da economia deve girar. Mas tem um insight estratégico aqui que acontece na ponta da linha e a gente precisa falar, que é a inflação localizada. Opa, como assim? Inflação só numa cidade? Pensa numa cidade pequena no interior.
De repente, entra uma injeção maciça de dinheiro todo mês, porque muita gente recebe o benefício. Só que a oferta de produtos da cidade... A quantidade de carne no açougue e de casas para alugar não muda do dia para a noite. Exatamente, Jonas. A oferta não aumenta. O que acontece? Os donos de comércio sobem os preços. A carne encarece, o aluguel encarece, e isso acaba corroendo o poder de compra não só de quem recebe o benefício, mas também do trabalhador pobre da cidade que não está no programa. Puxado, né? Isso nos leva ao que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de tudo isso. A armadilha da informalidade e as chamadas portas de saída. É o ponto mais crítico do desenho do programa atual. Pois é, Monique, se o programa ajuda tanto na base, por que as pessoas simplesmente não saem dele depois de um tempo? Porque o desenho das regras acaba criando um teto de vidro. Olha só os dados. Apenas 13% das famílias, tipo 2,44 milhões, estão na chamada regra de proteção, que é um mecanismo que deixa a pessoa ganhar um pouco mais sem perder tudo de uma vez. É uma transição mais suave, né? Isso. Só que o TCU também aponta que existe uns 5 a 10% de erros de inclusão, gente ganhando sem precisar, enquanto tem mais de 500 mil famílias numa fila de espera. E, Monique, me responde uma coisa. O limite de renda per capita para a pessoa não perder o benefício de cara é uns R$218, certo? Isso, R$218 mensais por pessoa da família. Então, pensa comigo. Se o chefe de família arruma um emprego formal, que paga um salário mínimo, a renda per capita da família passa desses 218. Passa na hora. Isso não é um convite formal para a pessoa trabalhar sem carteira assinada só para burlar o sistema e não perder o benefício? A gente não está, sei lá, subsidiando a economia informal? Sim, Jonas, você tocou na ferida. E aqui a gente tem uma visão moderada e um consenso bem raro entre os economistas. Eita, economista concordando? Pois é, desde os liberais reformistas até os desenvolvimentistas, todo mundo concorda que a armadilha da informalidade é real nessas margens do limite de elegibilidade. É racional, né? O cara não quer arriscar perder o certo pelo duvidoso. Exato. O programa é considerado uma excelente rede de proteção para evitar a inanição, mas ele falha brutalmente em não fornecer uma escada para essas pessoas. Mas cada, tipo, qualificação profissional? Perfeito, Jonas. Sem qualificação, a pessoa só consegue empregos de baixíssimo valor agregado, que pagam mal, e aí a conta de abrir mão do benefício não fecha. O que nos joga direto para os cenários futuros. Porque se hoje já está difícil arrumar um emprego que pague o suficiente para justificar a saída do programa, a gente precisa olhar para a próxima década. É aí que entra a inteligência artificial e a substituição do trabalho, né? Exato, Monique. O que vai acontecer com essas famílias? Os dados prospectivos assustam um pouco, para ser sincera. As estimativas mostram que 54% das ocupações no Brasil têm alto risco de automação por IA nos próximos 20 anos. Mais da metade dos empregos. E não é qualquer emprego, né? Não. São exatamente os empregos de baixa qualificação, de rotina, que são a porta de entrada que esses beneficiários buscam para tentar sair da pobreza. Se a IA automatizar o trabalho de um atendente, de um auxiliar de logística básico, acabou a porta de saída. Acabou. E aí, Jonas, quais são os cenários possíveis para lidar com essa massa de pessoas que o mercado simplesmente não vai querer contratar? Pois é, o que os teóricos estão desenhando para isso? O debate global tem duas grandes vertentes. A visão mais à esquerda propõe a Renda Básica Universal, a famosa RBU. Que é basicamente dar uma renda incondicional para todo mundo, do rico ao pobre, e acabar com a burocracia de provar que é pobre, certo? Isso. Elimina a burocracia toda. Mas aí os liberais rebatem apontando o risco fiscal, a conta matemática. Para fazer a RBU no Brasil hoje, custaria coisa de 1,32 trilhão de reais por ano. Nossa Senhora, 1,3 trilhão. É impossível pagar isso sem explodir a dívida. A ortodoxia diz que asfixiaria a economia totalmente. Então, qual é a outra opção? A visão liberal puxa lá de trás de Milton Friedman a ideia do imposto de renda negativo. Como que isso funciona na prática? É assim, extingue-se o programa assistencial fragmentado, o governo define uma linha de renda, quem ganha acima disso paga imposto, quem ganha abaixo, o governo, através de créditos tributários, deposita a diferença na conta da pessoa.
Ah, entendi. E isso incentiva a trabalhar, porque a pessoa não perde 100% do benefício se ganhar R$ 1 a mais, né? Exato, não tem o corte abrupto. E os liberais conjugam isso com vouchers educacionais, para o filho dessa família poder comprar ensino técnico ou de base em escolas privadas de qualidade, para fugir da automação no futuro. Bom, a gente precisa sempre fazer aquele alerta básico, né? Isso aqui é um insight estratégico brutal para a gente entender as tendências macroeconômicas de 2026 até 2032. Mas não constitui de forma alguma a recomendação de investimento ou posicionamento político nosso. Exatamente. Se houver uma contração fiscal forte nesse período e o governo precisar cortar benefícios de supetão, o risco social imediato é gigantesco. A tensão explode. Para concluir, Jonas, a síntese dessa montanha de dados é a seguinte: o programa atinge o seu objetivo básico, que é aliviar a miséria imediata, colocar comida no prato. Os dados provam isso. Fato. Ninguém contesta a eficiência do prato de comida. Pois é. Mas o debate real de adulto na economia deve ser sobre como a gente financia isso sem destruir a máquina de gerar empregos e como a gente cria a tal da escada de emancipação de longo prazo. E olha, para fechar, vou deixar uma provocação final para quem está ouvindo a gente, para vocês refletirem sozinhos enquanto lavam a louça ou estão no trânsito. Manda. Se a inteligência artificial vai devorar os empregos de entrada na próxima década, será que o nosso conceito milenar de que a renda só deve vir do trabalho não está prestes a entrar em colapso? E se o Bolsa Família não for um sintoma de atraso, mas sim apenas um protótipo hiperinicial do modelo que todo o planeta vai ter que adotar no futuro para não entrar em caos social? Fica aí a pulga atrás da orelha. Nossa, é de explodir a cabeça, Jonas. Mas é um pensamento necessário. Bom, eu faço aqui o nosso disclaimer obrigatório. Lembramos a todos que esse material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico. Isso aí. Gente, muito obrigado pela paciência, pela audiência incrível de sempre. A gente espera vocês nos próximos episódios. Com certeza. Esse foi o Macroeconomia IA de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau. Tchau!